Louvado seja o nome do Senhor. Jonas, a atrapalhada fuga de um profeta atrapalhado. E hoje eu quero ver com vocês, nesse nosso primeiro encontro, algumas lições dessa fuga desastrada de Jonas. E é lógico, né, que nós vamos começar fazendo a leitura no capítulo 1 do livro de Jonas. E eu quero convidar você a acompanhar comigo. Nós temos aqui na projeção, mas você também pode acompanhar na sua Bíblia se você assim preferir, tá bom? Então, Jonas capítulo 1, vamos ler o capítulo todo, são 17 versículos, tá bom? Vamos acompanhar então a palavra do Senhor nessa noite, o que a palavra de Deus tem a falar ao nosso coração. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual a sua profissão? De onde vem? Qual a sua terra? E a que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Que a palavra do Senhor, como já oramos, possa falar profundamente ao nosso coração aqui nessa noite. Queridos, eu sei que a grande maioria das pessoas, de alguma forma, já ouviu falar da história do profeta Jonas. Ou a história, pelo menos a história, para alguns, quem sabe, absurda, de um homem na Bíblia que foi engolido por um peixe. E eu diria o seguinte, que talvez essa ideia inicial absurda, que muitas pessoas têm, ou considerarem essa ideia absurda, a ideia de um peixe ter engolido um homem, e a Bíblia relatar uma situação como essa, talvez alguns achem essa história um tanto absurda, porque talvez estejam um tanto desconectados da história e desconectados de algumas fontes de informação. Por exemplo, nós sabemos, e sabemos disso porque pesquisamos, né? Isso está na internet, tem várias informações a respeito disso, que na história já houve o caso de um homem ter sido engolido por um grande peixe.
Aproximadamente, no final do século XIX, um inglês chamado James Bartley, um pescador de baleias, ele estava a bordo do seu baleeiro, como se diz, perto das Ilhas Malvinas. E esse homem, naquela tentativa, junto com a sua equipe, de matar, de fisgar aquele grande peixe, era um cachalote, aquele homem se viu numa determinada situação, depois de conseguir ferir o animal e vendo que aquele animal jogando muita água, se debatendo, aquele animal conseguiu atingir a sua embarcação, esse homem ele cai na água. E a história nos mostra que esse homem chamado James Bartley, ele depois de uma grande batalha no mar, ele foi engolido por esse peixe cachalote no final do século XIX, e ele passou 15 horas no ventre desse peixe. E os pescadores, eles conseguiram capturar esse animal, conseguiram levar esse animal para a praia, e era um dia de sol, um dia onde eles conseguiram, por assim dizer, partir aquele peixe em pedaços, e depois de algumas horas ali, daquela cena, daquela situação, eles perceberam que havia algum ser vivo que respirava dentro do estômago daquele peixe. E ao abrirem aquele saco, que era o estômago daquele peixe, descobriram que James Bartley estava dentro da barriga daquele grande cachalote. Esse homem, por conta, do tempo que ele ficou ali dentro da barriga daquele peixe, ele ficou cego pelo resto da sua vida e ele perdeu todos os pelos do seu corpo, que nunca mais cresceram. A sua pele ficou pálida, dando uma aparência de enfermidade, de doença, mas a história mostra que esse homem gozou de uma saúde perfeita. E na Inglaterra, ele terminou seus dias como sapateiro, mesmo cego. Então, para aqueles que acham que essa é uma história da carochinha, uma invenção da Bíblia, quando nós observamos na história, parece que existem alguns acontecimentos, alguns relatos próximos daquilo que aconteceu com o profeta Jonas. Agora, o que me chama a atenção na história do Jonas como um todo, não é só o fato, de alguns aceitarem essa história da baleia ou do grande peixe que o engoliu, terem como verdade ou não, discutirem ou não a historicidade do Jonas. Para mim, o mais importante é que o Jonas, ele foi um profeta que se identificou muito conosco. Sabe por quê? Porque diferente dos grandes heróis da Bíblia, de muitos heróis da Bíblia, onde nós encontramos muitas virtudes nesses heróis, é interessante porque quando nós olhamos para a vida do Jonas, nós encontramos um ser que simplesmente era humano, com falhas, e que muitas dessas falhas nós nos identificamos com elas. E o que mais chama a atenção no capítulo 1 do livro de Jonas que nós lemos hoje, é que Jonas, ele foi um profeta fujão. Deus havia dado uma ordem para o Jonas. Deus falou assim: Jonas, eu quero que você saia da sua terra, eu quero que você saia daqui de Israel, eu quero que você vá a Nínive, capital do grande império assírio, para pregar contra eles. Entretanto, o texto nos mostra que ao invés de cumprir a ordem de Deus, o Jonas, ele sai da sua terra, ele vai para o porto de Jope, na atual Tel Aviv, nos nossos dias, e vai para Tarsis, onde hoje é a Espanha, fugindo de Deus. E o que me chama a atenção é que o Jonas, ele recebe uma ordem de Deus. Olha só, Jonas capítulo 1, versos 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Olha que coisa interessante. Deus dá uma ordem para o profeta. Deus fala: vai para Nínive, porque a maldade de Nínive se acentuou, a maldade de Nínive cresceu, a iniquidade dele se tornou insuportável. Eu não aguento mais a maldade praticada em Nínive. Vá até lá, Jonas, meu servo, e pregue contra eles. Queridos, eu acho interessante isso, porque a ideia que me dá quando eu olho esse texto, nesse primeiro verso, ou esses dois primeiros versos, é que parece que existe um nível de iniquidade que Deus não suporta. Eu não sei se você parou para pensar isso, mas toda vez que
a iniquidade, a gente percebe isso na Bíblia, há um limite dessa iniquidade que é suportada por Deus, que quando chega a um nível essa iniquidade, ou Deus precipita o seu juízo, ou Deus manifesta a sua misericórdia. No caso de Nínive, Deus estava manifestando a sua misericórdia. Agora, é interessante porque quando você vai lá para o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 15, verso 16, a gente não vai ler, Gênesis 15, 16, Deus estava fazendo uma promessa para Abraão. E falou: Abraão, eu vou dar uma terra para você, é uma terra maravilhosa, você vai com todo o povo de Israel para lá, com o meu povo, mas tem um detalhe, antes de vocês habitarem por definitivo na terra que eu vou dar para vocês, é necessário que o meu povo fique no cativeiro no Egito por 400 anos. O povo vai ficar lá no Egito por 400 anos, até que a quantidade de iniquidade dos amorreus chegue a um nível insuportável. E eu vou julgar esse povo por causa da iniquidade deles, e só depois que eu julgar esse povo, os amorreus, pela sua iniquidade, vocês vão de fato, de verdade, por definitivo, para a terra que eu prometi para vocês. Olha que coisa interessante. Em Jonas, capítulo 1, versos 1 e 2, Deus está falando para o profeta: vá para Nínive, a capital do grande império assírio, pregue contra aquela cidade, porque a iniquidade deles aumentou de uma forma absurda que eu não aguento mais. Vá lá, pregue para eles, porque eu quero manifestar a minha misericórdia. Diferente de Gênesis capítulo 15, verso 16, quando diz que a tolerância dele com os amorreus havia acabado. É interessante porque parece que às vezes é como se Deus dissesse um basta. Você já parou para pensar nisso? Que na vida da gente pode acontecer a mesma coisa? Que pode ter um nível de pecado tolerado por Deus? A gente brinca às vezes com Deus, a gente faz farra com Deus, a gente brinca com ser crente, acha que está tudo muito bom, mas eu queria te dizer uma coisa, meu irmão, nessa noite, minha irmã, nessa noite, tem um nível de iniquidade que é suportado por Deus. E parece que às vezes, na história, chega um momento que Deus fala: chega! E aí, pode ser que Deus manifeste a sua misericórdia como fez com os ninivitas, mas pode ser também que Deus haja como fez com os amorreus, condenando, julgando e destruindo aquele povo. Eu não quero pagar para ver. Como eu não quero pagar para ver, eu peço a Deus todos os dias que me dê graça para perceber se eu estou perto desse limite, se eu estou chegando lá. E o que eu faço? Senhor, me ajuda a não chegar nesse limite. Porque o Deus que é bondoso, e nós já sabemos que Deus é um Deus de graça, é um Deus bom, esse Deus também é um Deus que não se deixa brincar com ele, e é um Deus que julga quando tem que julgar. Que age com severidade quando tem que agir. Agora, o Jonas, ele é um profeta interessante, e interessantemente atrapalhado, né, porque ele foge de uma forma tão interessante de Deus. Deus fala para ele: Jonas, vai para Nínive, eu preciso efetuar juízo naquele povo, e o Jonas foge. Agora, o que me chama a atenção é que o Jonas, ele tinha motivos para fugir. Não vou defender o Jonas essa noite, mas eu preciso dizer para vocês que o Jonas, de alguma forma, ele teve algumas razões para agir da forma como ele agiu. Por exemplo, o Jonas, ele teve medo. Eu diria que uma das razões pelas quais o Jonas, ele fugiu de Deus foi por causa do medo. Gente, vocês sabem quem eram os ninivitas? Quem era Nínive? Nínive era a capital do grandioso e poderoso império assírio. Um império que era conhecido, que tinha fama de ter um exército brutal, violento. Era prática do exército assírio, quando entrava num país, quando entrava num lugar para conquistar, eles destruíam tudo, matavam mulheres, matavam crianças e faziam montes com os crânios dos homens, das pessoas que eles matavam. Era um exército poderoso, cruel, gente sanguinária, gente violenta, e Deus estava mandando o Jonas para lá. O Jonas olha para essa situação e fala: Deus, eles são os ninivitas. Eles são poderosos. O Senhor está me mandando para essa furada. Então, um dos motivos pelos quais o Jonas estava fugindo de Deus foi por medo.
Eu estou com medo, eu não quero enfrentar essa gente. É como se hoje, mal comparando, Deus falasse para nós assim, olha, eu quero que você, meu servo, minha serva, você vá lá para a Síria, para aquela confusão toda que está lá. Eu quero que você vá para um desses países fechados, muçulmanos, onde o evangelho não entra, onde o cristianismo não entra. Eu quero que você vá para lá pregar o meu juízo. Porque não é só pregar o amor, não. O que Deus estava mandando o Jonas fazer é o seguinte, vocês vão morrer. Imagina, chegar diante da galera lá, olha, ou vocês se arrependam, ou vocês larguem os deuses de vocês, ou vocês vão morrer. Era isso que Deus estava mandando o profeta fazer. Mas tem uma outra causa. Uma outra causa ou razão para a fuga do Jonas foi o seu nacionalismo. Sabe por quê? Uma coisa que nos chama a atenção quando a gente lê de uma forma um pouco mais atenta o livro de Jonas, você percebe que o Jonas ele era um profeta nacionalista. Ele tinha uma ideologia muito forte, né? Ou seja, o Jonas ele era o tipo do profeta que ele era um nacionalista, ele amava a sua pátria, ele amava o seu país, e ele sabia de uma coisa, o Império Assírio estava em expansão. O Império Assírio estava numa caminhada de destruição. E em pouco tempo, um povo ou uma nação que estava na mira dos assírios era a própria nação de Israel. Sabe o que o Jonas sabia? O Jonas sabia que se ele pregasse para os assírios, se os assírios se arrependessem, Deus cumpriria a sua palavra de preservação da vida dos assírios. E sabe o que isso significa? Eles continuarem na caminhada em direção aos outros povos. E um dos próximos povos ou nações que estavam na mira dos assírios, era a própria nação de Israel. Você ler a Bíblia mais para frente um pouquinho, quando você vai para o livro dos reis, né, e você continua na história, você vai ver que depois desse episódio, aproximadamente 40 ou 50 anos depois da profecia do Jonas, aconteceu o que o Jonas temia. A Assíria chega em Israel, no reino do norte, formado por 10 tribos, destrói e leva aquele povo para o cativeiro. Era tudo o que Jonas não queria. Jonas sabia que se Deus preservasse aquele povo, ele destruiria a sua própria nação. E como um nacionalista, como um homem com uma ideologia forte, ele não queria fazer isso. Mas tem um detalhe também, porque havia um aspecto religioso. Havia ainda a religiosidade do Jonas que cindia a vida de Deus. A religiosidade do profeta que acreditava que a fé, a esperança, a lei e o próprio Deus era uma prerrogativa apenas dos judeus. Como assim? Na cabeça do Jonas não havia possibilidade, não havia ideia de Deus abençoar pessoas que não fossem judeus, que não fossem israelitas. Para o Jonas, ele achava que o povo de Israel tinha, por assim dizer, o monopólio da divindade. Sabe o que o Jonas estava dizendo? Nas entrelinhas? Eu não vou pregar para os ninivitas, porque Deus é só nosso. Deus é um privilégio nosso, dos judeus. Deus é um privilégio de Israel. Deus, ele é um privilégio, a lei, as bênçãos, os profetas, a fé, é um privilégio do povo de Israel. Então eu não vou pregar o evangelho ou pregar a palavra de Deus para quem não seja judeu. É isso que estava na cabeça do Jonas. O Jonas, ele tinha uma ideia alimentada por muitos judeus, mesmo nos tempos de Jesus, da exclusividade da fé. Deus, a devocionalidade, a divindade, ela é o monopólio do povo de Israel. Não vou pregar para ninguém mais. Nós somos salvos, nós temos a lei, nós temos os profetas, nós temos as bênçãos de Deus. Deus veio para nós, a lei foi dada para nós, e nós é que temos a prerrogativa disso tudo. É isso que estava na cabeça do Jonas. Agora, o que me chama a atenção é que Jonas tentou fugir de Deus, mas quando Jonas tenta fugir de Deus, o que acontece é que o Jonas acaba fugindo para Deus. E aí que entra, na minha visão aqui,
na leitura que eu fiz desse texto, uma forma um tanto cômica da história do Jonas, que eu acho que nós acabamos nos identificando muitas vezes com essa história. Quer ver só que coisa interessante? Olha o que Deus começa a fazer com Jonas. O Jonas tenta fugir de Deus, e Deus vai falar para ele, não adianta você tentar fugir de mim, e Deus começa a atrair o Jonas para ele de novo. Deus manda em primeiro lugar uma tempestade. Coisa interessante, né? Deus manda uma tempestade. Quando Jonas achou que ao comprar aquele bilhete para Tarsis, ele conseguiria efetivar a sua fuga de Deus. E eu penso que quando ele conseguiu entrar naquele navio, ele deve ter suspirado assim, fugir de Deus, estou a salvo. O problema é que como Deus queria trazê-lo de volta para ele, o texto nos diz que Deus manda uma grande tempestade para aquele mar. Meu irmão, eu não quero aterrorizar você nessa noite não, você meu irmão e minha irmã, mas eu preciso te dizer que se algumas tempestades estão acontecendo na sua vida, pode ser que essas tempestades estejam acontecendo porque você está fugindo de Deus. Nem toda tempestade é fruto de fuga de Deus. Mas às vezes, algumas tempestades que nós passamos, que nós vivemos, essas tempestades estão acontecendo na nossa vida, porque pode ser que a gente esteja fugindo de Deus. Porque quando Deus tem um plano para a nossa vida, e Deus nos chama para fazermos coisas para Ele, e quando a gente tenta fugir disso, eu acredito à luz da palavra de Deus, que Deus às vezes manda algumas tempestades para nos alertar. Mas Deus é tão interessante, e a história é tão maravilhosa, porque a história nos mostra também, né, que o Jonas, ele é acordado pelo capitão do navio, que indignado não acreditou no que estava vendo. Olha que coisa interessante. Uma confusão, uma tempestade, o barco quase indo, né, a pique, como se diz, o barco quase afundando, e o Jonas dormindo no porão do navio. Meu irmão, interessante isso, né? Porque numa leitura rápida a gente podia pensar assim, bom, homem de fé esse, né? Porque estava dormindo em meio à tempestade. Eu até já vi uma história parecida com essa, né? Os discípulos estavam no mar, o mar na Galileia ficou revolto, e tinha um certo Jesus que dormia no barco, enquanto a tempestade estava lá fora acontecendo. Sabe qual é a diferença? Jesus de verdade, sabedor que ele era, e detentor de todo o poder que podia acalmar aquela tempestade, ele dormiu, porque ele sabia que na hora que ele quisesse, ele podia fazer aquela tempestade passar. Mas Jonas, diferente de Jesus, ele estava dormindo porque ele estava fugindo de Deus. E ele acabou vendo-se na situação de ser acordado por um capitão pagão que não temia Deus, e falou para ele, cara, como que você consegue dormir enquanto o negócio está pegando? Enquanto o navio está quase afundando, você consegue dormir? E continua o texto, porque o texto também nos informa que o Jonas, ele foi sabatinado pelos marinheiros. Imagina só, né? Eles estavam conversando entre si, estavam ali orando aos seus deuses, e quando eles descobrem que o Jonas está lá embaixo no porão do navio dormindo, que o Jonas vem para cima, eles perguntam, vem cá, quem é você? De que país você é? Qual é a sua profissão? O que você está fazendo aqui? Eles começam a sabatinar o Jonas. Imagina, o cara, o ideologista, o cara que achava que tinha prerrogativa de Deus, o monopólio de Deus, de repente se vê arguído, sabatinado por um monte de marinheiros pagãos, que adoravam a outros deuses que não o Deus que ele conhecia, o Deus de Israel. E aí o Jonas, ele é sabatinado por aqueles homens. Mais ainda, ele vê os pagãos que ele desprezava, os pagãos que ele ignorava, adorando aos seus deuses, orando aos seus deuses, enquanto ele estava no navio. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante, presta atenção aqui em mim. Havia uma reunião de oração no navio. Havia uma reunião de oração no navio. Tudo bem que uma reunião tão sincretista, né? Um adorava ao Deus Lua, o outro orava ao Deus Sol, o outro orava ao Deus Mar, mas o crente estava dormindo. Cada um orando ao seu Deus,
É mais ou menos como se estivesse numa confusão, num problema, um muçulmano orando ao seu Deus, né, um budista fazendo lá a sua meditação, né, um kardecista lá fazendo as suas preces, e o crente dormindo. O cristão acomodado. Enquanto havia essa reunião de oração sincretista acontecendo, o que acontece é que esses caras o Jonas estava dormindo, estava sonolento lá no barco. Mas o texto nos informa ainda também que esses mesmos pagãos que estavam em primeiro lugar adorando e orando aos seus deuses, o Jonas acabou vendo esses mesmos pagãos, no final de tudo, orando ao seu próprio Deus. Olha que coisa interessante, que coisa fantástica. Os caras começam orando aos deuses deles. O Deus da terra, o Deus do sol, o Deus da lua. Só que nada resolvia. Até o momento que o Jonas chega e fala, olha, eu sou o adorador do Deus verdadeiro. Eu adoro o Deus que criou o céu, que criou o sol, que criou a lua, que criou o mar, que criou a chuva. O meu Deus é maior do que o Deus de vocês, o Jonas fala para eles. E o texto nos informa que no final, depois daquele episódio, aqueles homens no final estavam orando ao próprio Deus do Jonas. E aí, o texto também nos informa, em tom engraçado até quando a gente lê esse texto, né? Assim, é que o Jonas, no final daquilo tudo, embora os marinheiros tivessem hesitado, ele acabou sendo jogado no mar e acabou sendo engolido por um peixe. Por um grande peixe. Ele é jogado no mar, e imagino eu, né, que quando ele pensou que a morte garantiria a sua fuga, o texto termina dizendo no primeiro capítulo que um grande peixe engoliu o Jonas. E ali, essa vai ser uma história mais para frente que a gente vai contar aqui. Jonas, ele fugiu de Deus. E essa história, meus irmãos, ela traz para a gente algumas lições que são preciosas, que eu queria compartilhar com vocês também nessa noite. Primeira lição que eu vejo nesse texto é que, embora às vezes Deus nos mande fazer coisas esquisitas, Ele sempre sabe o que está fazendo. Entenda isso essa noite. Embora, muitas vezes, Deus seja mestre em nos mandar fazer coisas um tanto esquisitas, Ele sempre sabe o que Ele está fazendo. Gente, pregar, como eu falei para vocês, para os ninivitas, a gente tem que convir aqui nessa noite que era uma coisa inimaginável para o judeu. O judeu, o Jonas, que era um judeu, ele sabia do risco que esse negócio ele tinha. Mas o que me chama a atenção é que Deus, ele manda o Jonas pregar para os ninivitas, porque Deus tinha um propósito nisso tudo. Então, uma coisa que eu queria que você entendesse e a gente vê isso no verso 2, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Deus estava falando para Jonas, Jonas, eu não aguento mais esse nível de maldade, eu não aguento mais esse nível de iniquidade, vá lá e pregue contra essa cidade. Eu fico aqui imaginando, né, na cabeça do Jonas, o que deve ter passado. Ele falou, pô, Deus está de brincadeira. Como é que Deus me manda fazer um negócio esquisito como esse? Mas, meus irmãos, grave isso essa noite, em nome de Jesus. Embora Deus muitas vezes mande que nós façamos coisas esquisitas, Deus sempre sabe o que Ele está fazendo. Eu me lembro aqui de um texto interessante de lá no Evangelho de João, quando Jesus ele transforma água em vinho. E quando eu fico lendo aquele texto, eu fico imaginando o que deve ter passado na cabeça daqueles homens que encheram de água, né, que pegaram aquelas talhas, né, aqueles vasos cerimoniais, vasos que eram usados para cerimônia de purificação dos judeus, em algumas cerimônias ali. Eu fico imaginando o que deve ter passado na cabeça daqueles homens que Jesus falou assim, ó, vai lá e encha de água essas talhas e tragam para mim. Os caras podem ter perguntado assim, vem cá, mas não foi o vinho que acabou? Como é que ele está mandando encher de água? Não foi o vinho que acabou? Como é que ele está mandando a gente encher os vasos com água? E aí, eu imagino que aqueles homens, né, eles não devem ter entendido muito bem o que Jesus estava mandando que eles fizessem. Mas embora aqueles homens não entendessem o que Jesus estava mandando eles fazer, Jesus sabia o milagre que ele queria realizar. Irmãos, às vezes Deus manda a gente fazer coisas esquisitas. Me lembro também do profeta Oséias. Quem lembra, né, a história do profeta Oséias? O texto lá de Oséias nos diz que Deus chamou Oséias, um profeta como Jonas, e manda o profeta Oséias se casar com uma prostituta. Imagina, você, jovem,
né, que sonha para a sua vida um casamento, uma família bonita, organizada, e você ama alguém, quem sabe, e Deus fala, não, eu quero que você se case com uma prostituta. Vá no pior lugar dessa cidade, escolha uma prostituta das mais baixas e se case com ela. Deus mandou o profeta fazer isso. Sabe o que Deus tinha em mente? Deus queria mostrar para a nação que ela estava fundada na imoralidade, estava fundada na promiscuidade espiritual. E Deus faz o profeta casar com uma prostituta para dizer para o povo o seguinte, olha, o meu povo se prostituiu. O meu povo se afastou de mim, adorando outros deuses. O meu povo se prostituiu espiritualmente falando. E Deus chama o profeta Oséias e manda esse profeta casar com uma prostituta para poder ensinar para o seu povo essa lição. Irmãos, Deus às vezes manda a gente fazer algumas coisas um tanto esquisitas. Agora, sabe o que é pior? O pior é que quando a gente se aproxima mais de Deus e decide não mais fugir dele, nós é que começamos a fazer algumas coisas um tanto esquisitas. Eu me lembro daquele filme, Jornada pela Liberdade, Amazing Grace. Tem uma cena maravilhosa quando William Wilberforce, que é o personagem central do filme, ele está com seu mordomo no jardim da sua casa, e ele naquela batalha pela libertação dos escravos, né? O filme é maravilhoso, vale a pena conferir. E tem uma cena interessante quando ele pergunta para o seu, ele fala e ao mesmo tempo pergunta para o seu mordomo assim, eu tenho feito algumas coisas esquisitas ultimamente, né? Aí tem um silêncio e o mordomo fala para ele, é Deus. É a resposta do mordomo para ele, é Deus. Irmãos, às vezes a gente começa a se aproximar de algumas pessoas que a gente nunca pensou se aproximar. A gente começa a falar coisas com pessoas que nós nunca imaginamos que nós íamos falar. A gente começa a buscar mais a Deus de uma forma que a gente nunca pensou que a gente ia buscar. E a gente começa a fazer umas coisas esquisitas. Talvez esquisitas para o mundo, talvez esquisitas para a gente mesmo. Mas o fato é que quando a gente se aproxima de Deus, a gente começa a se desensimesmar. E quando a gente começa a participar de um processo, viver esse processo, nós vamos nos desensimesmando, deixando o nosso eu de lado, nós começamos a ficar mais sensíveis à voz de Deus, àquilo que Deus está mandando a gente fazer. O problema é o nível de ensimesmamento que nós vivemos. Então, a primeira lição que eu vejo nesse texto é que, embora às vezes Deus nos mande fazer coisas um tanto esquisitas, Ele sempre sabe o milagre que Ele quer fazer. Não duvide dos caminhos de Deus na sua vida. Se você não está entendendo algumas coisas, se você não está entendendo alguns caminhos que você tem trilhado, e você fala, não queria estar vindo por aqui, mas você está vindo, de alguma forma está indo por esse caminho, comece a perguntar para Deus, porque pode ser que Deus que esteja mandando você fazer isso. Pode ser que Deus que esteja mandando você seguir por esse caminho, seguir por essa linha, e Deus muitas vezes faz isso. Agora, essa fuga, em segundo lugar, uma outra lição que nós temos aqui, é que esta é uma fuga de todo ser humano. Para mim, o Jonas, ele representa a fuga existencial de todo ser humano. Olha o que o verso 3 nos diz. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Queridos, para mim, o Jonas, na sua atitude, ele representa, de certa forma, a atitude de todo ser humano. Jonas, não sei se você sabe, mas o nome Jonas significa pomba. E a ideia do nome é mais ou menos alguém que está de passagem, alguém que está a caminho, alguém que está fugindo, alguém que de alguma forma está de uma forma livre, voando para onde quer. Jonas significa isso, pomba. Mas o que nós precisamos entender nessa noite, que embora sejamos peregrinos nessa vida, embora estejamos de passagem nessa vida, embora Deus nos dê a liberdade de fazer escolhas na vida da gente, nós não podemos jamais perder a perspectiva da existência de um Deus que é Senhor, que é soberano sobre a nossa vida. E por mais que Deus nos dê liberdade para que a gente haja, muitas vezes fazendo as nossas escolhas, Deus quer sim que nós nos submetamos a Ele
que nós vivamos para Ele e que nós possamos vê-lo, ou ver a nossa história, ver a nossa vida, não como a vida de pessoas que são peregrinos aqui, que têm toda a liberdade, que vivem livres para fazer o que elas querem. Mas existe um Senhor que nós temos que prestar contas para Ele, e temos que nos submeter a Ele. Agora, por que nós fugimos? Por que fugimos de Deus? Porque no fundo, achamos que Deus é um ser repressor, que nos frustra o tempo todo. Nós fugimos de Deus muitas vezes porque nós queremos lá no fundo fazer a nossa vontade. E nós achamos que a nossa vontade vai se chocar com a vontade de Deus. E muitas vezes se choca mesmo. E muitas vezes nossa vontade em si mesmada, nossa vontade para dentro, egoísta, ela vai se chocar com a vontade de Deus. E por causa disso nós acabamos fugindo dele. É interessante porque, em regra, né, o nosso problema é um problema de valor. Nós damos mais valor a coisas do que a pessoas. Damos mais valor a conquistas que nós podemos ter na vida do que os projetos de Deus para nós. E nós vamos vivendo uma espécie de coisificação da vida. Sabe o que é a coisificação da vida? É você viver uma vida sempre dando valor para coisas, para conquistas, para aquilo que você tem. E o problema é que você pensa assim, bom, eu quero conquistar coisas, eu quero ter coisas, e pode ser que a minha vontade se choque com a vontade de Deus. Então, deixa eu fugir desse Deus que é o melhor que eu faço. Queridos, o nosso problema é que nós existencializamos demais a existência. Parece complicado, né? Mas existencializar demais a existência ou a vida é você viver apenas pelos sentidos naturais humanos que você tem. É você dar valor somente ao que você pode tocar, ao que você pode ver, ao que pode trazer para você um prazer imediato, porque nós somos pessoas imediatistas e nós existencializamos demais essa existência e deixamos de perceber que existe prazer naquilo que a gente não vê. Existe prazer também naquilo que a gente não toca. E esse é o mundo espiritual, que está aqui em nós e entre nós, e que está na nossa realidade de vida todos os dias. Deixa eu avançar um pouco mais. Eu quero dizer para você também que uma outra lição que eu percebi nesse texto é que quando aqueles que conhecem a Deus tentam fugir dele, a existência se torna sua inimiga. Grava isso. Quando aqueles que conhecem a Deus tentam fugir dele, a existência, a vida, acaba se tornando a sua inimiga. Eu li uma frase outro dia interessante, que é a seguinte: não há ninguém mais sujeito ao azar na vida do que um servo de Deus, consciente da sua vontade, mas que insiste em fugir dele. Não há ninguém mais sujeito a azar na vida do que alguém que é consciente da vontade de Deus, mas que vive fugindo desse Deus. Olha o que aconteceu com Jonas, que coisa interessante. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Olha que coisa interessante. Aqueles homens, eles jogam sortes para descobrir a razão, o motivo, a causa do problema. A sorte recai sobre o Jonas. Eles descobriram por meio da sorte, ou será do azar, que o causador daquele mal, daquela tempestade, era o Jonas. Queridos, quando a gente deixa de fazer a vontade de Deus, quando a gente foge de Deus, a gente acaba tendo que viver a vida na base da sorte. Interessante isso. Olha só, Atos capítulo 1, versos 23 e 26, o que nos dizem? Então, indicaram 2 nomes. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Então tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Esse texto aqui é interessante, porque ele está ali em Atos capítulo 1, logo depois da morte e ascensão de Jesus.
Jesus subiu aos céus, mas antes ele falou para os seus discípulos o seguinte: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí, quando eles estavam reunidos, né, o texto de Atos, capítulo 1, diz que Pedro se levanta, traz à memória a história de Israel, a voz dos profetas, ou seja, ele foi para a Bíblia, com embasamento bíblico, e diz o seguinte: olha, nos profetas está escrito que terá que haver um substituto para o traidor de Jesus. Então, uma vez que terá que haver um substituto para o traidor de Jesus, eu quero aconselhar vocês, Pedro falando, que nós lancemos sortes, que era uma prática do Antigo Testamento, o Urim e o Tumim, uma prática deles lá, no qual eles descobriam, tentavam descobrir a vontade de Deus por meio desse lançar sortes. E Pedro fala, vamos lançar sortes para descobrir quem vai ser aquele que vai substituir Judas no colégio apostólico. E o texto diz que depois de fazer uma oração, eles lançaram sortes. E a sorte caiu sobre Matias. Meus irmãos, se você for um leitor da Bíblia, mais ali atuante e mais com um pouco mais de sensibilidade para o texto bíblico, você vai perceber que, salvo engano, Matias ele aparece ali com o seu nome em Atos capítulo 1, quando é lançado sorte sobre ele, lançado sortes ali, e o seu nome é tido como nome para substituir Judas, e depois não se fala mais do Matias. O que acontece? Pedro vai para o Antigo Testamento para fazer algo que Deus daria para eles a capacidade, por meio do Espírito Santo, seria derramado em pouco tempo, para que eles pudessem tomar uma decisão, não mais por meio da sorte, mas por meio da influência direta do Espírito Santo de Deus sobre a vida deles. Nós sabemos que o 12º apóstolo foi o apóstolo Paulo, que Deus levantou no tempo certo. Sobre Matias, nós não vamos ouvir falar mais sobre ele. Agora, o que eu queria que você entendesse nessa noite, é que muitas vezes nós vivemos a vida baseado com princípios e com atitudes que eram tomadas lá no Antigo Testamento. Sabe como? A gente vai na frente de Deus. A gente vai na frente de Deus e depois precisa contar com a sorte para Deus resolver os nossos problemas. A gente toma atitudes distanciadas de Deus, a gente foge de Deus, a gente abandona Deus e depois, queridos, o que acontece é que nós acabamos vivendo a nossa vida com base na sorte ou no azar. Sabe o que eu queria que você entendesse essa noite? Deus estava falando para o Pedro, aqui embaixo, o seguinte: Pedro, espera mais um pouco, porque eu vou derramar do meu Espírito sobre todos vocês, e vocês não vão ter mais que usar sorte para tomar decisões, porque vocês vão receber o meu Espírito, e vocês vão poder tomar decisões baseadas agora na influência do meu Espírito sobre a vida de vocês. Sabe qual é o nosso problema, meus irmãos? Nós fugimos de Deus, nós negligenciamos a palavra de Deus, nós andamos por caminhos que Deus não quer que a gente ande. E o pior, queremos fazer coisas, tomar decisões, tomar atitudes que não são da vontade de Deus para a vida da gente. E aí, o sujeito que foge de Deus, que se afaste de Deus, como nós vimos aqui, acaba se tornando uma presa fácil para o azar ou para as circunstâncias da vida. Deixa eu avançar um pouco mais. Tem uma outra lição que eu queria compartilhar com você. O Ministério da Saúde adverte: quem foge de Deus adoece. É verdade. Quem foge de Deus acaba adoecendo. Olha só o que o texto nos diz. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar, para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Olha que coisa interessante. Esse sono de Jonas, como eu falei para vocês já, não era um sono de fé. Não era um sono de tranquilidade. Era um sono de fuga. Era uma alma adormecida. Era um sono depressivo. Irmãos, quando nós fugimos de Deus, muitas vezes nós adoecemos na alma.
Toda pessoa, todo homem de Deus, mulher de Deus, que tenta fugir de Deus, que foge do seu propósito para a sua vida, acaba de alguma forma adoecendo na sua alma, vivendo uma sonolência existencial, e não é isso que Deus tem para a nossa vida. Me lembro do salmista, no Salmo 32, versos 3 e 4, falando: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram-se esgotando, como em tempo de seca. Pausa no texto. Na verdade, a fuga já era um sintoma da enfermidade do Jonas. Ele sabia que ele havia fugido de Deus, como o salmista sabia que enquanto fugia de Deus a sua alma secava. Ele havia fugido de Deus e ele sabia que o que lhe restava, depois de fugir de Deus, era deitar, dormir, esperar o tempo passar e, quem sabe, sonhar com a morte. Porque a morte seria o que o livraria daquela culpa por estar fugindo da presença do seu Deus. Então, na verdade, o sono do Jonas já era um sintoma da enfermidade na sua alma. Existem muitos tipos de fuga. Tem alguns que fogem